Bem-vindos à TV Minuano, que é acessada pelo site tvminuano.com.br e pelo canal no YouTube. Bem-vindas ao programa Resumindo, um modo direto de tratar assuntos de interesse público. E que perguntará ao economista, contador e advogado Tito Vieiro: merece ou não merece entrar no livro dos recordes? Mais de 600 mil multas aplicadas em pedágios no Rio Grande do Sul são anuladas. Pautas bombas do Congresso Nacional vão estourar no bolso da população com um aumento de 111 bilhões por ano nas contas públicas. Tudo isso para garantir votos na próxima eleição. Dá para admitir tamanha irresponsabilidade? Um patrimônio que orgulhava o Brasil, as universidades. Esse patrimônio está perdendo prestígio. Quem poderia imaginar tamanho desastre? Além dos discursos, o que mais os governos têm feito para reduzir os prejuízos que mudanças climáticas vão produzir daqui para frente? As torcidas se empolgam cada vez mais, enquanto os cofres de poucos não param de enriquecer. Esse é o retrato do futebol? Uma semana depois de realizada a eleição presidencial do Peru, o resultado ainda não é conhecido. A mesma circunstância seria admitida no Brasil? A legislação eleitoral pode impedir o exercício profissional de quem atua em rádios e televisões? E vamos atravessar o Oceano Atlântico para chegar ao Oriente Médio e perguntar ao correspondente da TV Minuano, o jornalista Nelson Burto: a tão esperada paz está chegando? E além de conflitos, o que mais o Oriente Médio produz? Antes, a opinião do programa. O que se pode concluir sobre um país em que parte dos eleitores aguarda a delação premiada de um escroque do sistema bancário para depois decidir em quem votará ou não votará para a presidência da República? O julgamento de quem é honesto ou não é honesto, de quem aceitou ou não aceitou o jogo das propinas bilionárias, cabe ao criminoso Daniel Vorcaro. Como o leque do suborno foi amplo, atinge a todos os partidos que ambicionam subir a rampa do Palácio do Planalto para assumir o poder. É um caso inédito e comprova que a maioria dos detentores de mandatos ocupam cargos para obter, em primeiro lugar, benefícios próprios. Depois, dependendo das condições, tratar do interesse público. Há uma outra pergunta que não pode ser esquecida. Diante do escândalo do Bando Master, como o analista Tito Vieiro costuma chamar, não banco, mas Bando Master, qual o conceito que outros países fazem do Brasil? O que sobra de credibilidade? Internamente, surgem outras perguntas feitas por pessoas comuns. Por que ser honesto, ser os escalões superiores, a roubalheira anda solta? As pessoas comuns, as pessoas do povo, esperam por uma resposta. Vamos percorrer 11.500 quilômetros para chegar a Haifa, cidade situada ao norte do Estado de Israel. O correspondente da TV Minuano, jornalista Nelson Burto, vai nos relatar sobre o que falta para ser alcançada a esperada paz. Seja bem-vindo, Nelson. Amigos da TV Minuano, faltam pequenos detalhes
para se firmar, em definitivo, um acordo entre Irã e Estados Unidos. Pequenos detalhes. Donald Trump está mais próximo de chegar ao que quer Teherã e Teherã se aproximando do que quer Washington. Israel fica à margem dessa negociação, até porque Israel hoje tem um problema com o Hezbollah, que é um grupo terrorista que atua dentro do Líbano. O Hezbollah é conectado ao Irã. Então, se tem uma série de pequenos detalhes que podem sim interferir nas relações entre Irã e Estados Unidos, nas ameaças de Irã contra Israel e de Israel contra Irã. Num cenário otimista, a paz será assinada e haverá pacificação da região. Num cenário pessimista, o conflito continua. Jornalista Nelson Burst, além dos conflitos, o que mais o Oriente Médio produz? Vamos dar um giro de 180 graus. Primeiramente, eu queria destacar a atividade acadêmica que ocorre em vários países aqui do Oriente Médio. Por exemplo, o Egito tem uma lista de 27 universidades entre as 500 melhores do mundo. A Cairo University, na capital do país, é considerada a melhor do continente africano. É uma universidade pública aberta a todas. E mais do que isso, o ano passado houve um intercâmbio assinado entre os governos do Egito e da França, e muitos alunos egípcios estão agora com oportunidade também de intercâmbios acadêmicos. Se a gente for pegar a Jordânia, nós temos a universidade principal da Jordânia, a Jordan University, que ela foca em medicina e enfermagem, e é uma universidade que funciona na capital Amman e é a principal do país. Agora nós temos também a Universidade Germano-Jordaniana, que é uma instituição em combinação com a Alemanha, que proporciona também a alunos jordanianos chegarem para fazerem o que chamamos de semestres sanduíches na Alemanha. A Jordânia também é um dos países principais do Oriente Médio que recebe estudantes de fora, o que se chama de International School, estudantes que vêm de outros países para participarem de ensinos acadêmicos. Agora, eu quero destacar também, no caso da Síria, a Damascus University é uma das principais da região e uma das principais do hemisfério norte. É uma universidade com esse nome desde 1923, mas que funciona desde 1903 como a Medical School of Damasco, a Escola de Medicina de Damasco, com esse nome, fundada em 1903, e depois com o nome de Damascus University em 1923. E a biblioteca da instituição, com quase 200 mil livros, funciona desde 1903. No Líbano, algum destaque? O Líbano, ele tem, principalmente em Beirute, grandes universidades, e os estudos no Líbano, eu estou citando o Beirute, poderia citar outras cidades, tem a questão também da língua francesa, os estudos em árabe, mas principalmente na língua francesa, o que possibilita e facilita também o intercâmbio com países de língua francesa. E em Israel? Em Israel, eu destaco duas universidades, a Universidade Hebraica de Jerusalém, que está na lista das 100 principais do mundo, também a Universidade Technion, que é uma universidade técnica que pega desde medicina e todas as áreas de matemática, física e engenharia, também na lista das 100 principais do mundo, e na lista das 500 principais do mundo, a Bar-Ilan University, que é forte tanto na área de exatas como de humanas, a Universidade de Haifa, a Universidade de Beersheba, que é anexa a um dos melhores hospitais da região, muito forte também no ensino da medicina, e a Universidade de Tel Aviv, que é muito forte em humanas, comunicação e cinema. Inclusive, a Faculdade de Cinema da Universidade de Tel Aviv foi fundada por um brasileiro chamado
David Perlov, considerado o pai do cinema documentarista em Israel, e 2 filhas dele trabalham na universidade, uma delas em especial professora da universidade. Ok, Nelson. Ficamos muito gratos por nos revelar, nos trazer informações sobre o outro lado do Oriente Médio. As notícias são sempre de conflitos e mais conflitos, e agora você revela que a região tida como berço da humanidade desenvolve estudos, pesquisas com vistas à melhoria das condições para toda a humanidade. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima, um grande abraço a todos. Vamos agora conversar com o analista Tito Viero, economista, contador, advogado. Seja bem-vindo, Tito. Muito obrigado mais uma vez, a minha saudação aos nossos amigos da TV Minuano. Tito, mais de 600 mil multas aplicadas em pedágios no Rio Grande do Sul são anuladas. Merece ou não merece entrar no livro dos recordes? Eu não sei se é no livro dos recordes que deve, mas certamente num outro livro ele faria parte até talvez de matéria de capa. Como tratar a gestão pública? Porque essa questão do fluxo livre, ou seja, para aqueles que nos acompanham saber do que estamos falando, passar pelo pedágio sem a cancela, através da autorização prévia, do pagamento posterior, isso não teve um debate informativo suficiente. Talvez a pressa na privatização, a querer se antecipar tecnologicamente a algumas questões, fizeram com que muitas pessoas, ao chegarem ao pedágio, viram que tinha um lugar sem cancela, alguns sabiam, tinham lá autorização através daquele transponder que classifica e a câmera bate a foto e depois a cobrança é feita posterior. Mas muitos passaram ou por querer levar alguma vantagem, outros passaram por absoluto desconhecimento, não tem como não considerar isso. Então, verdadeiramente se criou um caos, uma enxurrada de multas. Quando foi se ver, era um valor, um número tremendo, incompatível. E agora, então, está se fazendo o ajuste. As pessoas passaram, muitas não sabiam, outras já pagaram a multa. O governo federal, então, estabeleceu uma prorrogação do prazo para o ajuste, para o acerto da conta. Isso fez com que as multas tenham que ser verdadeiramente anuladas. E outra, quem já pagou a multa tem que ser ressarcido. Olha o custo operacional disso, o transtorno, a vergonha que se passa diante de algum outro país de saber que se implantou um processo desses sem a devida democratização da informação. E quando eu digo que a crise é de gestão pública, é porque uma coisa dessa, sabendo que o nível do nosso conhecimento como cidadão não é tão amplo, principalmente quando não há divulgação prévia, as cancelas no início tinham que ter a distribuição de um folheto. Você está passando sem pagar, você tem 30 dias para pagar. Enfim, gestão pública é um dos grandes problemas do nosso país. Não se comunicaram. Agora, projetando, vendo o futuro, a questão do descrédito da aplicação da multa, Tito, quantas e quantas pessoas que receberão a intimação para pagamento de uma multa, seja qual for, no trânsito dirão, não vou pagar, isso aqui amanhã depois eles vão anular como já anularam. Esse é o efeito mais perverso, Tito, que eu acredito que venha a ocorrer, não lhe parece? Sem dúvida, é um efeito secundário, mas ele é muito perverso. Basta lembrar a questão que nós tínhamos recentemente das prorrogações para a declaração do prazo final para a entrega da declaração individual do imposto de renda. Tinha um prazo, chegava perto, o governo adiava, prorrogava mais um pouco, então se criou a cultura do último dia. As pessoas faziam ali no fim, porque daqui a pouco, quem sabe, prorroga. A mesma coisa agora com essas multas. Na compreensão popular, já há um descrédito, como tu disseste. Cada vez que eu receber uma multa, eu não vou tentar
me defender, ou então provar que não, ou então pagar sabendo que é devida. Não, eu vou esperar, porque de repente, quem sabe, nesse mesmo livrinho de gestão pública, tenha um outro acontecimento que faça com que eu não precise mais pagar e essa multa seja anulada. Tito, do Rio Grande do Sul, vamos a Brasília. Pautas bomba do Congresso Nacional, isso existe, pautas bomba. Elas vão estourar no bolso da população com um aumento de 111 bilhões de reais por ano nas contas públicas. O jornal Estado de São Paulo registrou, no ritmo da eleição, Brasília mergulha numa competição insana entre governo federal e Congresso Nacional para ver quem anuncia o maior benefício sem dar a mínima para as consequências fiscais. Pode haver irresponsabilidade maior? Dá para admitir esta circunstância maluca? Começo pela análise do nome. O nome dado de pautas bomba, a origem ela é bem técnica até, porque iria explodir o orçamento federal. Ou seja, são emendas que vão acabar com a seriedade da previsão de receitas ou o limite das despesas. O que acontece com cada uma dessas chamadas pautas bomba? Ou elas aumentam a despesa pública, com consequências no orçamento, ou elas abrem mão de receitas. A consequência é a mesma. Só que não vai explodir lá no orçamento. Vai explodir, como tu disseste, Burdi, muito bem, no nosso bolso, no bolso do consumidor. Agora eu vejo os projetos das pautas bombas. Muitas delas, vistas isoladamente, são justas. Algumas coisas realmente, algumas isenções com uma boa procedência. Agora, primeiro, se faz uma taxação incrível, que gera até, eu não gosto dessas coisas de apelidar agentes públicos, mas o ministro Haddad recebeu até um apelido sobre a questão das taxas, né, que eram aumentadas. Então, o exemplo maior, o das blusinhas, primeiro se criou uma taxa das blusinhas, todo mundo foi contra e agora, vésperas de eleição, se retira. Infelizmente, eu vou ter que me lembrar de uma piada daquele camarada que encontrou um outro que não estava muito bem estabilizado emocionalmente, batendo na cabeça com um martelinho. E ele perguntou, por que tu fazes isso? Ele disse, é porque quando eu paro, é tão bom. É a mesma coisa que o governo faz. Ele aplica taxas, aplica impostos e depois, em ano eleitoral, ele retira. E a compreensão média da população entende que bom. A devolução, por exemplo, a devolução do dinheiro do INSS. As pessoas estão recebendo com justiça. Elas estão pagando por esse dinheiro também. É dinheiro público. Aquele que roubou, o dinheiro ainda está no bolso deles. Então, é uma pena, mais uma vergonha que nós passamos, mas é o que nós temos para o momento. É a questão eleitoral presidindo os interesses das ideologias que estão no poder. Infelizmente, é a consagração da impunidade. Porque roubaram dos aposentados e não aconteceu nada. Os inquéritos vão se desenvolvendo e a condenação, sabe-se lá quando vai ocorrer, se ocorrer. Vamos agora à área do ensino, Tito. Quase 90% das universidades brasileiras caíram no ranking do Center for World University Ranking. É um centro mundial que avalia o ranking das universidades. E a principal razão para a piora dos indicadores de pesquisa no Brasil foi a deficiência crônica de produtividade. Cresce menos do que poderia e sofre para transformar conhecimento em inovação. Esta é a radiografia das universidades. E acrescenta a notícia: o país expandiu o acesso ao ensino superior. Multiplicaram-se vagas, matrículas, campus e diplomas. Mas não houve o acompanhamento, Tito, de qualidade na formação profissional daqueles que serão responsáveis pelas áreas da medicina, da engenharia, do direito, da veterinária, em todos os campos do conhecimento, Tito.
Se nós olharmos o cenário internacional e vermos os países mais desenvolvidos, não só em termos econômicos, mas em nível de bem-estar social, nós vemos que a questão das universidades ela é fundamental. Ou seja, aqui no país, a ciência ela é usada como palavra quando ela é para agredir algum adversário político. Está contra a ciência, é negacionista. Agora, as atitudes de governo que nós temos, de todos os governos, nunca é priorizar a questão cultural e da ciência. Por exemplo, há muitos anos que nós estamos vendo no Brasil a utilização, sim, a palavra é essa, a utilização do setor universitário para uma questão de ideologia, para a formação de ideias, de uma tendência ideológica predominante. Hoje é praticamente impossível, dentro de uma universidade no Brasil, ter um debate aberto, limpo, sobre questão de direita e esquerda. Há uma predominância, sobre uma visão sobre esses aspectos. O que acontece sobre isso? A política é importante? Claro que é importante, mas a ciência é mais importante e as universidades existem para isso. A ideologia com relação à resistência a alguns países que são desenvolvidos, que poderiam nos ajudar em termos de tecnologia, não existe. Então, também a integração internacional fica prejudicada. Com a integração internacional prejudicada, as formas eficazes de ciência e tecnologia, elas não chegam até os nossos alunos. Em consequência, a nossa tecnologia, a nossa ciência fica atrasada, desatualizada, e isso conectado com a economia dá os resultados que nós temos atualmente. É um quadro triste que, para reverter, também vai exigir muito tempo, mas em algum momento nós temos que virar essa chave. E há um outro aspecto perverso que diz respeito ao relacionamento entre alunos dentro de universidades que têm o carimbo na testa, por exemplo, universidades reconhecidamente com posturas de esquerda. Os que não são de esquerda, sejam eles de direita, de centro, ou que não têm uma definição ideológica, eles são discriminados, Tito. Eles são marginalizados, eles são constrangidos, o que do ponto de vista da relação humana, para quem está numa universidade, no sentido de ter uma formação profissional qualificada, é um horror, é um escândalo, é uma circunstância inadmissível, Tito. E essa questão ideológica, ela faz com que os olhares que deveriam estar todos voltados para a questão científica, ele fica secundarizado. E aí, inclusive, pela falta de interesse e foco naquilo que pela universidade, a razão de ser de uma universidade, então aí ela fica secundarizada. Então, nós estamos no estágio que nós estamos, com repercussões. E como todo o sistema educacional olha para o andar de cima, nós temos isso descendo ao nível de escolas, e aí nós temos um assunto que nós debatemos no programa passado, que é a questão da sala de aula. Hoje o aluno já não vai mais para a sala de aula para estudar. E isso acontece em todos os níveis e nós vamos pagar com a nossa história o preço disso. Tito, vamos tratar agora sobre o grande risco do fenômeno conhecido como El Niño. Comunicado semana passada, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica confirmou que o El Niño começou a se formar. Segundo a Agência Federal dos Estados Unidos, há risco de que o fenômeno seja muito forte, maior categoria da escala, entre novembro e janeiro, o que pode fazer com que este seja o El Niño mais intenso desde o início da série histórica iniciado o registro em 1950. Além disso, considerando o aquecimento global, os institutos e as agências que analisam o problema projetam que em 2026 poderá superar 2024 como o ano mais quente já registrado desde meados do século XIX. Portanto, as perspectivas são nada boas e o noticiário sempre inclui uma referência
enchentes letais. Eles já criaram essa expressão, enchentes letais no Rio Grande do Sul. E o que se verificou ao longo dos 2 últimos anos com vistas a, pelo menos, o início da busca de soluções, Tito? Nós temos o desenvolvimento tecnológico e científico faz com que essas previsões elas tenham credibilidade. É lógico que existe uma margem ainda de erro, mas certamente com esses dados já apontados pelas instituições, dá para afirmar que o El Niño está vindo. Por que eu falo isso? Porque nós temos um problema muito sério, que é a população acreditar nas informações. Vamos voltar para as nossas enchentes. Quando o processo da enchente começou, houve avisos de defesa civil, de autoridades pedindo para as pessoas se retirarem. Quanto prejuízo, talvez quantas vidas teriam sido poupadas se houvesse pelo menos a aceitação da informação e a pessoa pensasse, bom, a fé não exclui a previdência, eu vou levantar as minhas coisas, eu vou me afastar, vou sair daqui, vou para... Não, as pessoas ficaram até o último momento por não acreditar. Não, daqui não vai passar. A mesma coisa agora. Portanto, nós temos sim, pela prevenção, essas informações com alguma antecedência e tomara que a população acredite. Não tem como revogar o El Niño. Nenhum ministro de um Tribunal Superior do Brasil poderá fazê-lo. Embora, de repente, tente, quem sabe. Mas não tem como. Então, o fenômeno climático, ele existe, ele vem e é imparável, como já disse uma vez um ministro do Brasil. Mas as consequências, elas podem ser mitigadas. Nós podemos tomar algumas providências pessoais, individuais, coletivas e sociais, para que os efeitos disso sejam menores. Que sirva de alerta. Agora, nós passamos aqui em Porto Alegre, nós vimos a administração de Porto Alegre tomar, sim, algumas medidas, a questão do muro, a restauração, o fechamento de alguns pórticos, mas nunca é no nível que deveria ser, por vários motivos. Com a voz, os governantes. Nós, como cidadãos, sempre esperamos que sejam feitas, sejam adotadas todas as medidas necessárias para que sejam diminuídos os efeitos. Vamos rezar, vamos esperar que aí, o tempo que ainda temos, que é curto, seja adotado pelas autoridades, parece que já estão sendo feitos verdadeiramente, e que nós, individualmente e pessoalmente, possamos também tomar as precauções necessárias para as nossas vidas, os nossos negócios e os nossos ambientes de trabalho e moradia. Sobre o assunto, o jornal O Estado de São Paulo publicou em editorial há poucos dias, 2 pontos, abre aspas, o governo de Santa Catarina decretou alerta climático para agilizar a contratação de serviços e obras e a compra de insumos. O governo de São Paulo lançou o programa que fortalece o monitoramento por meio de câmeras de inteligência artificial, drones e satélite. O SUS também precisa de atenção, já que secas, chuvas e altas temperaturas afetam a saúde com problemas respiratórios, insolação e surto de dengue. Finaliza o editorial do jornal O Estado de São Paulo. A ciência já fez o alerta, agora cabe ao Estado amenizar os efeitos nefastos do El Niño. Sim, cabe ao Estado, porque se o Estado não cumprir essa função de prevenção e tentar evitar ao máximo os prejuízos letais, para que servirá o Estado, Tito? E esse é mais um assunto que traz gravidade ao processo de gasto público. Quando nós vemos essas pautas bombas que fazem com que haja diminuição na receita e aumento da despesa pública, parece assim que as consequências são apenas econômicas, materiais. Não, os governos têm que ser probos para ter condições de, nas emergências, quando está se tratando de vidas, e não apenas de bens materiais, vidas, que é o caso de uma enchente, de uma seca, como está previsto, ter recursos. As medidas que os governos vão ter que adotar exigem recursos.
muitos recursos que talvez, queira Deus que não estejam todos disponibilizados porque foram gastos com coisinhas. Coisinhas no sentido da hierarquia de valor. Coisas que são de interesse do governo de plantão, coisas que sejam de interesse dos movimentos que estejam a fim de chegar ao poder e não aqueles bens elevados como a vida humana e o bem-estar da população. Tomara que não aconteça nada disso, não vamos ser apocalípticos. Mas, infelizmente, a história recente nos autoriza a fazer esse tipo de previsão. Tito Vieiro, vamos tratar de um assunto mais ameno. O futebol e o futebol milionário. Nós temos visto que no cenário do futebol brasileiro, a gestão esportiva vem se consolidando cada vez mais como uma atividade de alta performance financeira. E às vésperas da Copa do Mundo, a Confederação Brasileira de Futebol projetou e está concretizando ampliar significativamente as suas receitas, impulsionada pela valorização de sua carteira de patrocinadores e pela expectativa de maior exposição da seleção brasileira no mercado global. Falo em milhões, bilhões, passou a ser um negócio e parece que a qualidade dos jogadores, o valor tático, ficou em segundo plano, hein, Tito? Tem uma frase que eu gosto muito sempre de lembrar: nós podemos esquecer as coisas que as pessoas nos dizem, mas não esquecemos as coisas que nos fizeram sentir alguma coisa, as nossas emoções. Nós sabemos que, por exemplo, os ingressos para essa Copa do Mundo são preços elevadíssimos. Ao olharmos as imagens, nós vemos os estádios lotados. As pessoas se dispõem a pagar altos preços por aquilo que lhes traz uma emoção, um valor elevado. E aí eu fico pensando o seguinte, duas coisas. Primeiro, grandes empresas investem milhões no futebol. Elas não fariam isso se elas não teriam retorno. Elas fazem uma avaliação mercadológica. Então elas investem milhões porque sabem que aquela propaganda que dá no intervalo do jogo, nos lances, aquela propaganda até às vezes subliminar, ela vai dar retorno no consumo e na aquisição dos bens que elas fornecem. Agora, aí entra uma questão de política. Por que um país como o nosso não pode, dentro da área esportiva, com a quantidade de recursos destinada que seja compatível com o fato, incentivar outros esportes? Aqui o futebol ainda mexe com emoções, não é mais o que já foi, mas está ainda mexendo com isso, até por causa da propaganda. Mas esportes olímpicos, por exemplo, quantos atletas nós perdemos por falta de incentivo? E isso são centavos perto do que se gasta com outras coisas. Então esse assunto que tu trazes, Burgi, ele nos provoca uma avaliação, assim, uma reflexão sobre o universo da questão, porque o Brasil também, esportivamente, no âmbito de todos os esportes, ele está bem atrasado e nós temos talentos. Agora, a profissionalização do futebol prova que onde há qualidade, há o investimento. A mesma coisa pode ser feita e depois não pode ficar só no âmbito do esporte. Nós sabemos que uma gestão pública bem feita, ela consegue fazer com que a população se motive a várias atividades sociais que dão renda. Tito, a avaliação que fazem sobre o que representará a receita da Confederação Brasileira de Futebol de janeiro a dezembro deste ano alcança o valor de 2 bilhões e 700 milhões de reais, 2,7 bilhões. Só a Nike, que renovou o contrato até 2038, prevê o pagamento de 490 milhões. É uma fábula, é dinheiro e mais dinheiro. Agora, existe fiscalização? Nós temos casos passados de diretorias da CBF que foram derrubadas, depostas em função de desvio, de corrupção.
E não sabemos absolutamente nada sobre o julgamento dessas pessoas, porque se elas tivessem sido julgadas, se tivessem sido presas, condenadas, claro que receberia manchetes. Então fica tudo com biombo e mais biombo e não revelam a verdade sobre o que tragicamente acontece, né? Mexendo com o aspecto da grande emoção brasileira, do grande prazer brasileiro, que é acompanhar o futebol, que está cada vez mais caindo. O Campeonato Brasileiro é isso, só tem sucesso o clube que está com o faturamento lá em cima, o que não quer dizer que não sejam grandes devedores. Palmeiras é um grande devedor, falam em milhões e milhões. Flamengo a mesma coisa, e os Grêmio Internacional em Porto Alegre da mesma forma, altamente endividados e poucos esclarecimentos sobre a origem e a causa desse endividamento, Tito. Esse cenário no campo do esporte, ele é apenas mais um dentro do cenário nacional. Nós temos as questões das vantagens dadas às empresas, isenções sob o título de incentivos, grandes empresas no Brasil com altas dívidas. Isso tudo é consequência de uma maneira de gerir a coisa pública. Aquele livrinho que eu falei lá no início do programa, o livrinho chamado Gestão Pública, tem muitas páginas em branco e todos esses assuntos caberiam nitidamente nas páginas desse livro. Por quê? Porque é uma questão de gestão. Infelizmente, há impunidade sob o ponto de vista criminal, pessoas que praticaram mal feito, que não são alcançadas, e o dinheiro continua no bolso deles. Embora a questão da CBF não seja dinheiro público, mas, de qualquer maneira, é uma corrupção. E acompanha a corrupção do cenário coletivo brasileiro. Tito, vamos ao exterior. Uma semana depois de realizada a eleição presidencial em segundo turno no Peru, o resultado ainda não é conhecido. A margem é pequena, urnas muito distantes, estão trazendo as urnas para a capital, Lima. Essa mesma circunstância do atraso seria admitida hoje no Brasil? O Brasil alcançou esse avanço tecnológico através das urnas eletrônicas, não tem como retroceder. Agora, as urnas eletrônicas, elas poderiam ainda, no nosso sistema, eu vou dizer, antes que alguém me proíba de dizer, elas podem e devem sofrer ainda um avanço que aumente ainda mais a sua credibilidade, que o resultado apurado reflita verdadeiramente a intenção e a vontade do eleitor. A questão aquela da urna impressa, do comprovante, bota ali, cai, dá para comprovar. O que está acontecendo lá, né, no Peru? A parte que está, o candidato da esquerda, que está um pouco atrás na apuração, ele já está falando em recontagem. Então, é normal, e nós vimos isso aqui no nosso querido país varonil, que quem perde sempre quer questionar o resultado, sempre quer dizer que talvez não seja, e às vezes a gente fica até com dúvida se de repente quem perdeu não tem razão de reclamar, mas tem que ser comprovado isso. E esse país está vivendo um atraso tecnológico que suscita esse tipo de coisa. Pois nós tivemos no país, aqui no nosso país, alguém que tentou dar a ideia de ainda voltar à cédula manual, para a contagem manual, ou seja, o retrocesso. É uma pena, esse cenário nos ajuda a ver a importância que o Brasil já alcançou, nós temos uma apuração imediata, e ela sendo afastado qualquer problema de confiabilidade, nós poderemos ser, sim, modelo para o mundo. Eu costumo pesquisar muito sobre política e sobre eleições e constatei que a eleição presidencial de 1950, que elegeu Getúlio Vargas, ele que tinha sido deposto em 1945, a apuração, e isso pesquisando no jornal Correio do Povo, verifiquei que a apuração demorou 30 dias. Mas naquela época não havia, claro,
a contagem, as cédulas eram impressas a contagem era manual, mas ninguém levantava suspeita. A suspeita é um caso mais recente. E só relembrando, o Getúlio Vargas não havia segundo turno, era turno único. O Getúlio Vargas, na eleição de 3 de outubro de 1950, obteve 48% dos votos, ele representando o Partido Trabalhista Brasileiro. O seu principal oponente, o Brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional, obteve 29%, e Cristiano Machado, do PSD, e aí uma curiosidade, o PSD foi criado, assim como o PTB foi criado pelo Getúlio, ficou com 21%. Foi este o cenário da eleição e da apuração de 1950. Tito. No início do programa, eu fiz uma referência, comentei a uma circunstância inédita na história brasileira e na história mundial, a escolha de candidatos para uma parcela considerável do eleitorado ainda está nas mãos de um escroque, líder do que você chama bando, muito adequadamente, muito apropriadamente, bando master, e não banco master, que já foi suspenso, teve cassada a sua licença de operação. O Vorcaro, Daniel Vorcaro, criminoso, já fez 2 delações, a polícia disse que não, a história não está toda contada, não tem mais coisas, você sabe mais coisas, para poder se beneficiar da delação premiada e ter uma punição menor, ou até absolvição. Mas o país vive essa expectativa, Tito. Quem é que ele vai incluir na lista? Vai incluir o nome de X? Vai deixar o Y fora? E esta é uma situação, eu acho que do ponto de vista da vivência política não pode haver nada mais humilhante e degradante, Tito. O que lhe parece? Eu fico imaginando o cenário internacional analisando essa nossa situação. Porque a maioria, digamos assim, das pessoas, nossos concidadãos brasileiros, tem uma ideia de em quem vai votar. Se a pessoa não sabe exatamente em quem vai votar, provavelmente ela sabe muito bem em quem não vai votar. Então eu imagino o seguinte aspecto. Esse cidadão aí, que é um corrupto, que não tem qualificação, portanto eu também não gosto de rotular. Ele está ali com os dados todos, ele sabe a quem ele corrompeu, porque cada vez que é um corrupto, é um corruptor. O corruptor está identificado. Agora, a quem ele conseguiu corromper? Provavelmente uma gama que alcança os aspectos ideológicos da direita até a esquerda, da esquerda para a direita, passa pelo centro, assim como tática de futebol. Provavelmente. Então, eu acredito plenamente, confio na honestidade, na integridade da nossa Polícia Federal. Confio mesmo. E todos nós temos motivos para isso, porque tem sido verdadeiramente uma instituição séria. Não falo das cúpulas, falo do corpo técnico, aquele que está encarregado. Então eles sabem que tem muita coisa para dizer. Provavelmente eles até tenham bem mais informações do que as que foram divulgadas. E o Vorcaro está largando aos pouquinhos, tentando pegar uma delação premiada. Só que a delação premiada ela já foi parcialmente desmistificada na questão do Lava Jato. Quantas pessoas que fizeram delação premiada, devolveram dinheiro e depois alguém lá em cima achou que podia descondenar quem estava condenado? O que vai acontecer? Se esse cidadão abrir o bico, ou seja, cantar, como se diz em termos policiais, assim, se ele abrir o bico, ele vai fazer com que no Brasil uma enxurrada de votos em branco. Porque as pessoas vão se decepcionar. Elas vão ver, puxa vida, eu ia votar em fulano, mas essa turma também está envolvida, mas eu que acreditei no Beltrano, mas também
E isso é uma das piores coisas que pode acontecer, o voto em branco. O cidadão tem que formar uma convicção. Se ele não pode votar no melhor, que ele vote no menos pior. Mas ele não pode entregar os rumos do país de novo, e não falo por causa do atual governo, eu falo de novo a pessoas que conduzem o país desse jeito, que há na esquerda, na direita e no centro. O caráter moral hoje predomina sobre o ideológico. É uma pena eu dizer isso, porque eu sempre acreditei na política. Eu acho que a política é muito importante que haja a definição das ideologias de esquerda, direita, são caminhos que levam, diversificados, que levam ao bem comum de uma sociedade, e ninguém pode dizer que é dono da verdade por ser da esquerda, ninguém pode dizer que é dono da verdade por ser de direita. Não, mas infelizmente, tanto num lado como no outro, há pessoas corruptas, aquelas que não estão com o sentimento público, que os interesses privados e coletivos de grupo estão acima de tudo. E o cidadão, como nós, ficamos observando. A curiosidade sobre a delação do Porcaro, ela existe, ela será muito importante, mas quanto mais ela for retardada, pior vai ser a verificação da legitimidade da escolha dos governantes. E eu alerto mais uma vez a todos que nos acompanham, não esqueçam da eleição ao Senado. Nós sempre damos assim uma importância, puxa vida, presidente da República é a eleição mais importante. Sem dúvida que é o cargo mais importante do país. Mas o Senado Federal, ele carrega uma responsabilidade do qual tem se furtado nos últimos anos pelas más escolhas que nós temos feito. Nós temos colocado pessoas lá, por exemplo, há pessoas que nós colocamos, pode-se imaginar, vou dar um exemplo aqui, alguns vão ficar bravos comigo, mas não importa. Pode-se imaginar que, por exemplo, o general Mourão foi escolhido por uma parcela ideológica mais à direita, vai lá, esperando que ele era um camarada íntegro e tal. Prenderam generais, prenderam colegas dele, prenderam a turma da qual ele foi vice-presidente. Ele não disse uma letra. Não quero dizer que ele tinha que defender nem que acusar, mas o silêncio mostra que é um melancia, ou seja, ele não tem lado. A pessoa pode se ver companheiros corruptos sendo presos, ele pode dizer que seja feita a verdade, que sejam punidos, mas o silêncio, ou seja, eu fico de bem com todo mundo. Melancia porque nem vou falar aquela questão do verde por fora, vermelho por dentro, isso não, isso é ideológico. Melancia é aquele que a carreta vai indo e ele vai para a esquerda na primeira curva, vai para a direita. Não votemos em melancias, votemos em pessoas com posições, pelo menos são pessoas íntegras que vão defender seu posicionamento e nós sempre saberemos com quem nós estamos tratando. O quadro atual é péssimo, é triste e nos traz até uma certa desesperança. E nós não podemos deixar avançar e progredir. Nós temos que ter esperança e comparecer às urnas para tomar a decisão acertada a nosso juízo. Lembrando que em outubro deste ano, os eleitores terão a oportunidade de eleger 2 senadores. Cada estado tem 3 senadores, a cada 4 anos ocorre uma eleição, em uma eleição a escolha de um senador e na outra 2, ocorre essa alternância. E a mudança do Supremo Tribunal Federal, nas condições atuais que nós bem conhecemos, ela só é possível através de votações do Senado. Então, se o Senado mudar, será possível que os senhores que hoje usam a toga na mais alta corte, que cometeram e pretendem cometer mais absurdos, eles possam ser julgados e possam ser afastados, possam sofrer o impeachment, como todos os políticos podem sofrer, como todos os outros magistrados também podem ser afastados. Por estar na última instância, eles não estão protegidos absolutamente. Agora, o meio de submetê-los a julgamento é o Senado. Então, um Senado modificado em relação ao Senado atual pode sim fazer com que alguns ministros venham, com todo o amplo direito de defesa, serem afastados e não ficarem lá por décadas e décadas
tomando decisões com base em posições ideológicas. Esse é um aspecto que precisa ser ressaltado. E eu concluí a opinião no início do programa dizendo que muitas pessoas comuns do povo perguntam por que ser honesto se nos escalões superiores a roubalheira corre solta. E eu acho que as pessoas comuns, as pessoas do povo, esperam por uma resposta, Tito. Nós sabemos que não é porque alguém no andar de cima é corrupto que a gente vai ficar corrupto, mas nós temos uma juventude em formação. Nós temos crianças que hoje acompanham esse quadro, e quando nós sabemos que alguém pratica um mal feito e não é punido, isso soa mais ou menos como um cheque em branco. De repente, é um país onde, se eu não fizer tudo direitinho, eu não vou ter a punição, eu não vou ser corrigido. É a questão lá da multa que pode ser anulada. Então, a nossa questão ela é verdadeiramente cultural. Nós já temos a destruição, e aí é uma questão sociológica, a destruição da família. Não é toda a família que consegue formar e educar os seus filhos. Entregam tudo para o Estado, entregam tudo para a escola, é lá que ele vai receber informação, orientação cívica, já de repente falsificada ou deformada, vai receber educação sexual na escola, vai receber valores éticos na escola, e nós sabemos como estão as nossas escolas, nós já tratamos disso. Então, há uma nova geração que está vindo com alguns valores alterados, e essas pessoas serão aquelas que estarão à frente da sociedade nos próximos anos. Por isso que o Brasil precisa, nessas eleições, tomar uma medida drástica. Nós temos que retornar a valores éticos fundamentais. Podes pensar pela esquerda, podes pensar pela direita, mas sejas íntegro, que sirvas, queira ou não queira, de exemplo. O nosso hino rio-grandense diz o quê? Que temos exemplo a toda a terra, modelo a toda a terra. Todas as questões institucionais acabam sendo modelos a toda a terra. Quando tem um atleta de projeção que tem um comportamento social duvidoso, ele presta um desserviço, porque crianças que admiram verão naquilo um exemplo. Na política, então, é um horror. Liga a televisão, vê alguém falando, tu diz que maravilha, é isso aí, e amanhã sai uma notícia dizendo que ele fez tal coisa, dá uma decepção. A vontade é de não votar em ninguém. Só que isso é o que o sistema quer. Quem não vota, quem anula o seu voto, permite que as coisas continuem como estão. Por isso, vamos nos conscientizar sobre isso. Subscrevo o que você disse, Tito Viero. E estamos chegando ao final do programa. Agradeço a você, Tito, por suas análises tão lúcidas, tão objetivas, tão claras, com vistas à defesa do interesse público. Agradeço muito. Assim como agradeço ao correspondente da TV Minuano do Exterior, jornalista Nelson Burto, e a todos os que nos acompanharam. Recebam um grande e afetuoso abraço.